essa 14ª live, e eu quero, como sempre, e não como um hábito comum, mas o sentimento que me faz me expressar, ele é ímpar. Sentimento de gratidão, a sensação de companheirismo, a sensação que me faz manifestar minha gratidão é por perceber que os irmãos, de uma forma espontânea, consciente, participam dessa live, compartilham esta live, e tudo isso faz com que o objetivo primordial desta live ela seja concretizada. A intenção do Evangelho cristocêntrico. Vivemos um momento de interpretações particular, de interpretações também que tem na sua maior intenção, mais o que o narrador, o pregador, quem seja, quer falar, do que aquilo que o Espírito quer falar, o que o propósito do Evangelho, da Palavra de Deus, não foi outro, é trazer conhecimento aos homens acerca da existência de um Deus e principalmente da sua vontade, como servi-lo, e como alcançar dentro desse plano da salvação a nossa própria salvação. Hoje nós vamos abordar nessa 14ª live um assunto que é comentado, um assunto que tem uma boa discussão, um assunto que merece uma atenção, e nós vamos nos debruçar por alguns segundos, aplicar a exegese bíblica, desenvolver essa temática que está aí no monitor, que está aí no cartaz, casta de demônio, versus oração e jejum, casta de demônios, versus oração e jejum. E essa temática bíblica, ela está amparada, no texto de Marcos, capítulo de número 9, e o versículo de número 28, que eu já vou passar a ler, e já pedindo aos irmãos aí que estão chegando, se manifeste, dê aí a sua participação. Como eu tenho dito, estamos sendo amparados aí pelo irmão Juliano, que está fazendo essa parte de transferir as mensagens, pastor João Batista Júnior, que está aí dando toda essa assistência técnica, e os irmãos de outro lado, que faz com que esse trabalho ele seja valorizado, que faz com que esse trabalho se torne um trabalho digno de ser feito, prazeroso de ser feito numa noite fria como essa, é uma noite que faz com que as nossas ações elas sejam limitadas, ficamos bem privados de uma ação mais dinâmica, mas amparado por esses irmãos que estão aqui e esses que já estão chegando, que eu quero agradecer a irmã Cleidineia, irmão Orlando Galvão, irmã Thelma Alves, a irmã Elizabeth da congregação aqui, da nossa congregação do Carapiranga, a irmã Iná Fernandes, meus amados, seria uma alegria aqui também elucidar, enunciar aí, destacar de forma muito gloriosa a sua igreja, de que cidade você é,
e os irmãos que estão chegando, torne esse trabalho, né, aproveitoso, faça com que esse trabalho chegue um pouco mais longe, né, saia dos termos locais, né, apesar de estar aí na rede social, claro, quando você curte, mas quando você compartilha, né, você permite, você abre, né, esse portão, abre esta porta e faz com que esta live voe, e aí não temos como mensurar, porque você tem aí um número considerado de amigos, e aí com certeza não temos como mensurar mesmo, e a nossa gratidão. Faça isso, você que já fez, você que está fazendo, eu agradeço toda a sua contribuição. O tema desta live, a irmã Fernanda da cidade de Cajati, igreja Iná Fernande, perdoa, irmã, aqui o meu agravo aí em pronunciar o teu nome, da igreja Transformando Vida, irmã Thelma Alves, da Igreja Brasil para Cristo, pastor Márcio, meu irmão Márcio, um beijo no seu coração, e a todos os irmãos que estão chegando, Deus vos abençoe. Vamos para a leitura nesta 14ª live, Casta de Demônios, oração e o jejum. Resposta esta de Jesus para os seus discípulos, que, procurado por um pai que estava com o seu filho possesso, estava vivenciando um momento de total descontrole com a situação, e quando eles então identificam, esse pai identifica a ausência de Jesus, vai até os discípulos, e ele não tem uma resposta que esperava desses discípulos, né? O que esse pai esperava é o que eu como pai, você como mãe, diante de um problema, leva alguém até a igreja, chama alguém para orar. Quando você faz isso, você faz com fé, você vai procurando a Deus, por intermédio de alguém, buscar uma ação sobrenatural. E esse pai foi frustrado porque os discípulos, eles exerceram, né, todo o ritual, para colocar em prática toda a liturgia, né, que haviam aprendido, porém isto não trouxe resultado para a qual esse pai esperava, que era a cura, a libertação do seu filho. Assim que Jesus chega, Jesus identifica, eu já estou aqui descrevendo o texto para ganharmos tempo, né? Jesus então identifica esse pai. No versículo 23, Jesus diz, ele começa a contar para Jesus o que havia acontecido. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou, né? Agora já Marcos fazendo a sua narração de como aquele espírito surdo e mudo, quando percebeu a presença de Jesus física ali, ele se agitou com violência, né? E derrubou um menino por terra. E aí então as reações, né? Reações realmente que, como olhando para o lado natural, né, dava-se a entender que era um ataque, uma epilepsia, né, que vem acompanhado da convulsão, né, vem acompanhado desses sintomas onde as pessoas perdem por um tempo sua memória, perde a consciência, cai, né, e de forma como se descreve o texto, né, espumando os cantos da boca. Seu pai diz a Jesus que esse menino, os demônios, né, de certa forma potencializando, né,
infernizando, né, força, né, oprimindo esse menino, lançava-o no fogo. Então dá para você perceber a condição que esse menino estava, todo machucado, né, ferido, e fora as marcas físicas, né, os demônios estavam mutilando esta família. Porém, Jesus expulsou esse demônio. Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu, estou lendo 25, o espírito imundo, e disse-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E 26, ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino paralisado, como morto, de tal maneira que muitos diziam até que o menino tinha morrido. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu-o, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, em particular: por que o não pudemos nós expulsar? A resposta foi direta. Disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os irmãos que estão chegando, muitos irmãos já chegando aí, que bênção, que coisa linda, irmãos. O que vem acontecendo nessa live né, irmão Juliano, é uma coisa assim, irmãos, extraordinária, certo? Não tem explicação. Eu sei que os nossos adversários, muitas vezes, por não entender o que é reino, né, até não assistem, impedem de outras pessoas assistir. E eu acredito que diante dessas atitudes, Deus usa essas pessoas, né, que sem disputa de reino, entendendo que estamos, se é que temos a consciência que estamos caminhando para o mesmo céu, participam, né, contribuem, cooperam, dão a sua oferta. E está chegando mais aí, pastor Joelso, a missionária Cidália, irmão Edmilson Furtado, da cidade de Cajati presente. Deus abençoe os irmãos do Cajati, muitos amigos que eu tenho aí. Irmã Viviane Lima, irmã Rafaela, irmão Jean Rodrigo e a irmã Vanessa Fernandes. Meus amados, compartilhe, dê a sua contribuição, tá bom? Eu estou fazendo aqui o que eu posso, e que você possa ir além, né? E se você pode fazer isso compartilhando, chame alguém para assistir com você, chame alguém lá no WhatsApp, né? Dê um toque, transfira esse link, né, para aquelas pessoas que estão assistindo, que poderão nos assistir. Então essa foi a resposta de Jesus diante daquela frustração dos discípulos. Mestre, o que aconteceu? Que tu chegou e expulsou, e nós fizemos de tudo e não tivemos êxito. Aí Jesus responde o que acabei de ler: esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Meu Deus, que bênção! Irmã Ana Paula, irmã Tati Lima, da cidade de Cajati. Olha, os irmãos de Cajati estão se reunindo em peso aí. Diácono Ed Carlos, né? Nosso obreiro aqui da Igreja 7. Primeiro, meus irmãos, dentro dessa resposta de Jesus aos discípulos, essa casta de demônios, né, só sai com jejum e oração, permeiam conceitos, né, que não afetam a vida de ninguém, não vai impedir ninguém de ir para o céu, mas de certa forma, de forma sutil ou em nível mais agressivo, afeta o ponto doutrinário, né? Afeta a intenção primordial, né? Da vida cristã, da vida espiritual. Então, quando Jesus diz esta casta de demônio, por isso então aí a temática é casta de demônio,
Primeiro, amados, que Jesus está falando de uma espécie de demônio. Jesus está falando sim de uma família, de um grupo de demônios, né? Jesus está falando de uma corporação, né? Que não é heterogênea, né? É uma corporação, uma comunidade, vou dizer assim, de demônios, né? Que eles se diferem nas suas ações, mas isso pouco também nos interessa, porque em suma, independente se o demônio fura pneu, se faz o óleo, tira o óleo do carro e outro afeta o reservatório de água, uma aplicação que eu estou fazendo, é indiferente, isso não vai alterar nada. Todos eles trabalham e agem para matar, roubar e destruir, certo? São ações diferentes, né? Atuam em áreas às vezes diferentes, né? Mas não que sejam mais fortes do que o outro. A primeira coisa que nós precisamos já entender então, aos irmãos que estão nos acompanhando, que quando Jesus diz esta casta de demônio, ele não está fazendo aqui menção de um demônio com mais autoridade, com menos autoridade, ou com mais força, ou com menos força, né? Ele está falando de uma ação, ele está falando de uma atuação específica de demônios, né? Isso é muito importante ser compreendido. E quando Jesus diz, esta casta de demônio só sai com jejum e oração, eu estou fazendo aqui, eu estou aplicando o que chamamos de exegese, né? Que de forma detalhada, minuciosa, né? Respeitando pontuação, vocabulário, respeitando as ocorrências do texto, né? Nos ajuda a elucidar o texto com uma probabilidade muito pequena de se ter um erro que venha afetar a nossa vida, porque a questão não é só o que interpretamos num texto. A questão aqui é que isto de forma direta vai afetar a nossa vida numa relação vertical com Deus, e vai afetar também a nossa vida na relação do que fazemos e do como fazemos, como nos comportamos no serviço que prestamos para Deus. Então, quando ele diz esta casta de demônio, ele não está falando da força desse demônio, porque isto já é um conceito popular, né? Então, esta é interpretado como um tipo, né? Um nível, né? De demônios que para lidar com ele tem que ser somente com jejum e oração. Aí você já pode participar, pode interagir, e a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: e os demônios que não estão no contexto dessa casta, como é que se expulsa? Com chute? Se expulsa jogando com aguinha salgada na cabeça deles? Se expulsa como? Então, entendeu? Então, se a interpretação casta está sendo interpretada dentro de um conceito hierárquico, né? Está sendo interpretado como um tipo de demônio que tem força, né? Tem uma capacitação, né? Diferenciada dos demais. Então significa, temos que interpretar então que só para essa espécie de demônio temos que
enfrentar ele com jejum e oração. E eu, de forma proposital, continuo perguntando quem é dos irmãos que pode compartilhar comigo, interagir conosco aí. E outros demônios que não pertencem a essa espécie, eles também atuam, eles também têm as suas estratégias, eles são sagazes. Os demônios são organizados, os demônios não são desorganizados como a gente interpreta, eles são organizados, eles trabalham de forma sincronizadas, né? Eles trabalham, eles atacam em série, né? E aí como é que fica? Os outros demônios, né? E para enfrentar esses demônios não precisa oração, não precisa jejum. Então daí a temática: casta de demônio versus oração e jejum. Por que eu coloquei desta forma? Porque nós aplicamos a oração e o jejum dentro desse contexto, que acaba sendo aplicado em outras áreas, né? Jejum e oração, ele é apresentado dentro desse contexto como a única forma dessa espécie de demônio. Eu estou aqui substituindo a palavra casta por espécie, né? Eu estou só mudando aqui, deixando ela mais simples, né? Mas a interpretação, a definição, a etimologia da palavra passa, né? Dentro dessas plataformas, né? Dentro dessas várias interpretações, né? E nós aplicamos também, dentro desse conceito, jejum e oração para outras finalidades. A primeira coisa aqui é que, quando Jesus diz só sai com jejum e oração, a ênfase, né, que Jesus quer dar aqui não é aos demônios, não, já aqui então sendo objetivo. Jesus está dando ênfase aqui a quem tentou expulsar aquele demônio e não conseguiu. O pastor Alex Ramos diz: em caso de dúvida é melhor levar uma vida de oração. Eu já quero agradecer, irmão Alex, a sua participação, e o irmão vai perceber que a sua resposta, ela está perfeitamente alinhada com o texto bíblico. Em caso de dúvida, é melhor levar uma vida. Gente, está aqui. É melhor levar uma vida de oração. Eu entendo que o moleque está dizendo o seguinte: não só para expulsar uma casta que achamos ser casta, né, de demônio, não só para este fim, mas ele está dizendo levar uma vida de oração. E quando o irmão Alex fala isso, estou aqui me apegando às suas palavras, quando ele fala isso, ele está dizendo então de algo que vai muito mais além da finalidade. Ele está falando de uma relação, ele está falando de um hábito, ele está falando de uma prática diária, diurna, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, e não só oração e jejum para enfrentar um demônio com esta característica que Jesus pontua como casta de demônio. Obrigado, irmão Alex, a todos os irmãos que estão nos assistindo. Irmã Luciana Pontes, a irmã Flor Denice Ferreira, estão chegando. Shalom, minhas irmãs, meus irmãos, Deus abençoe, muito obrigado. Se você entender e puder me ajudar que esse trabalho, na sua simplicidade, chegue a mais pessoas, compartilhe, faça isso, envie este link, né? Como eu tenho dito, a proposta que parte da minha característica, do dom que Deus me deu. Lamentavelmente eu não tenho, né, esse dom
espirituais, que eu acho lindo, a profecia, a revelação. Eu gostaria aqui me dirigir revelando coisas para você, mas eu estou revelando a palavra para você. Eu gostaria de estar aqui de forma profetizando, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uso da plenária, né? Eu estou fazendo uso do contexto bíblico, que é, na sua estrutura espiritual, ela tem ação profética sobre a sua vida, e é uma profecia que ela tem a ver com as diretrizes, né? Com o que Deus quer com você, com aquilo que Deus deseja de mim e de você. Já estamos com 67 compartilhamento, irmão Juliano. Eu acredito que por aqui não tem 67 irmãos aí, mas já temos, né? 67 compartilhamentos. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Minha gratidão. Voltando aqui então quando Jesus diz esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração, é bom deixar isso claro, que o foco de Jesus aqui não é de maneira nenhuma que a igreja dos nossos dias ficasse concentrado. Que nível de demônio é esse? Se ele tem uma força, qual é a força desse demônio? Será que esse demônio é especial? Porque Jesus chamou a atenção dos discípulos, que ele chamou a atenção, que ele exortou? Sim. Mas a alegação que Jesus faz em relação ao resultado que estava frustrando, Jesus está respondendo mais à frustração dos discípulos. O que Jesus está atendendo aqui é aquela indagação interna: por que eu não consegui expulsar? Por que eu orei e não aconteceu? E aí vem alguém e, homem, ser humano como você, vem alguém, ora e acontece. Ministra e Deus confirma, fala, Deus confirma, profetiza e Deus faz. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então Jesus está pontuando aqui e indo ao encontro da frustração desses homens. Eles estão frustrados, eles estão decepcionados consigo mesmos, eles estão abatidos. Então Jesus responde: não é a hora de vocês ficar abatidos. Saibam que esta casta de demônio sai somente com jejum e oração. Jesus está falando de uma finalidade específica para expulsar demônio? Ou Jesus está falando o que o irmão Alex acabou de falar? Ou Jesus está falando de uma vida? Ou Jesus está falando de comunhão, que só pode ser desempenhada, só é possível desenvolver uma vida espiritual relacionado com Deus só através da oração, do jejum, da palavra, da vigilância. É a única forma que se tem para que possamos ter uma vida de comunhão com Deus. Tem tanta gente aqui que eu tenho que ficar subindo a página aqui. Hoje estou tendo trabalho aqui, né? Pastor Alex, perfeita explicação, pastor, muito bom ouvir o senhor. Bom ouvir, meu companheiro, foi tu que antes de eu falar, tu já se manifestou. Deus seja louvado pela sua vida. Deus continue lhe abençoando, viu? Com toda alegria. Eu não me sinto, não é complexo de inferioridade aqui, não. É reconhecer, entendeu? A revelação do Espírito que vem para complementar o texto sagrado, né? Para manter a legitimidade do assunto em pauta e principalmente, descrever, enunciar a intenção do Espírito Santo quando inspirou esses homens a escrever. Também o pastor João Batista Júnior da congregação de Carapiranga
missionária Lucinéia, da Distrital de Cananéia. Meu abraço, missionária, esposa do meu amado e querido evangelista Simeão, estão chegando. Shalom Adonai, meu abraço a todos. Então, vamos já seguir, porque o irmão Alex aqui já entrou e fez um golaço, hein, Juliano? Ele já entrou aqui. Eu penso nem em continuar mais depois dessa explicação que ele deu aqui, meu pai do céu, né? Na gíria do futebol, chegou batendo pena aqui já. É aquela partida, né? Que o time entra já preocupado e de repente o pênalti já em menos de 1 segundo. Foi isso que aconteceu. Estou aqui parafraseando e mantendo o meu respeito a esse amado pastor. Meus amados, o jejum e a oração, ele é colocado nesse conceito como uma finalidade. Ou seja, fica claro então que esta casta de demônio, a prática específica contra esses demônios tem mais valor do que uma vida de relação com Deus. É preciso observar todo o texto para não se tornar um pretexto, né? A gente lê um versículo isolado e aí a gente desenvolve um assunto, né? Desenvolve um assunto e define conceitos que na essência deturpa, né? Gera uma alteração que afeta a nossa relação com Deus. Note, meus amados irmãos, que quando falamos do jejum e oração como comunhão, né? Como forma de relação com Deus e com a sua obra, é diferente. Quando colocamos dentro desse texto jejum e oração, a única forma que faz com que esses demônios sejam retirados de cena, nós apresentamos então o jejum e oração como finalidade. Ou seja, para quem está chegando, para os irmãos que estão chegando, eu iniciei dizendo: e os demônios que não fazem parte dessa espécie? Então quer dizer que eles se retiram? Eles obedecem? Se eu colocar minha nomenclatura de pastor, eles partem retirada? Se eu reunir um grupo de pessoas comigo, somente isso basta? Eu não preciso orar e jejuar para outras áreas da minha vida? Será que eu não preciso orar e jejuar também por entender que eu preciso manter um relacionamento com Deus? Será que eu não preciso jejuar também para que a minha vida ela se apresente como oferta de adoração a Deus? Para que a minha vida se apresente como aprovada em um relacionamento que Deus espera de nós, e eu tenha plena certeza que esta vida de relação com Deus, ela vai ter reflexo, não só contra os demônios, ela vai ter reflexo na nossa vida pessoal, familiar, empresarial, social, ministerial. E quando eu falo reflexo, eu não falo de um reflexo negativo, eu falo de um reflexo positivo, um reflexo de vitória, um reflexo de superação, um reflexo de conquista, um reflexo de aprovação em tudo no que colocarmos as nossas mãos, em todo lugar que pisar as plantas dos nossos pés. Ali tem a casta de demônio ou não,
independente do nível de demônio que estão ali. Quando eu aplico oração e jejum na sua primeira ordem, que tem o conceito de uma relação com Deus, de uma vida de comunhão com Deus, amados, o reflexo em todas as áreas da nossa vida será glorioso. Está chegando também aqui a irmã Sidneia, diz: pastor João Batista, pastor Manuel sempre comenta o apoio que o pastor deu no trabalho de libertação. Irmão Juliano, os irmãos que estão ouvindo, esse pastor aqui, ele me convenceu, né? Um homem de oração, um homem de jejum e um homem de comunhão com Deus. Agora estou falando aqui de uma experiência empírica, né? Esse homem tinha uma comunhão com Deus e tem até o dia de hoje. Pastor Manuel, ele na oração e no jejum, que não expulsava sua casta de demônio, não. Em todas as áreas do pastor Manuel entrava, Deus aprovava. Tudo que colocava na mão dele, Deus prosperava. Orava pelos enfermos e Jesus curava. Mas o pastor Manuel não colocava oração e jejum apenas para alcançar resultado específico. A oração e o jejum na vida do pastor Manuel, irmão Alex e todos aí que estão me ouvindo, era aplicado no sentido de comunhão com Deus, relação com Deus, e o reflexo era espetacular, ao ponto que um trabalho que começou com um número resumido de pessoas, chegou num determinado tempo, já não cabia pessoas mais no culto de libertação à tarde. Que saudade! Eu fiquei agora emocionado de lembrar, de compartilhar com os irmãos. Me perdoe saindo um pouquinho fora aqui, mas somos seres humanos, vivemos momentos de emoção, e principalmente quando as emoções são boas, né? Não é só emoção, é sentimentos e bons. No trabalho de libertação que ainda tem no bairro da igreja de Morrinhos, Guarujá, sou uma das intercessoras desse trabalho. Nossa, irmã Cleidineia, ela é intercessora. Minha irmã, olha, que bom. Sou edificado pela sua vida e honrado por ter irmã nessa live. Já se passaram aproximadamente quase mais de 25 anos. E a irmã agora me dizer em 2021 que continua sendo intercessora, eu tenho certeza que para a irmã estar sendo até o dia de hoje intercessora, a irmã não fez oração e jejum somente para expulsar uma casta de demônio. Oração e jejum a irmã desenvolve para enfrentar todas as batalhas espirituais, né? Para enfrentar todas as dificuldades de ordem material, humana, enfim. E é isto que resulta, né, em uma vida de vitória, que Deus continue lhe abençoando. Amados, em nenhum momento foi a intenção de Jesus, né, que você entendesse que ele estava dizendo, destacando um tipo de demônio, e não foi a intenção de Jesus de querer passar esse conceito de demônios fracos e demônios fortes. Demônios é demônios, viu? E demônios tem que ser tratado com todas as armaduras de Deus. Porém, não é apenas usar uma armadura para este momento, é viver armado. Deus seja louvado, amém. É amanhecer armado, é anoitecer com todas as armaduras de Deus. Passe o tempo que passar, você não pode ficar sem a armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela se torna parte integrante da nossa vida quando entendemos que
que o jejum e a oração e o jejum é comunhão com Deus, que reflete nos resultados, mas não é simplesmente uma finalidade para alcançarmos um tipo de resultados. Seguindo, eu quero ler algo que me chamou muita atenção em Mateus capítulo 6, versículo 18. Você que está compartilhando, esta live, Deus te abençoe. Vamos ler. Quando jejuardes, Jesus ele faz uma denúncia aos trombeteiros, aqueles que gostam de sair dizendo, aqueles que gostam de deixar claro que estão jejuando. Jesus está se referindo aqui aos legalistas, aqueles religiosos, que tinham o hábito de jejum e oração. Só que Jesus está falando aqui sobre a forma de orar e jejuar, Jesus está falando que a forma de orar e jejuar muda todo o contexto, entendeu? Não é somente orar e jejuar para expulsar ou para resolver um problema, mas Jesus ele faz uma denúncia para apontar que o jejum daquele grupo religioso, ele está dizendo bem claro, taxativo, é em vão. Está entendendo? É um jejum e uma oração como diz, é presente de grego, entendeu? É para encher os olhos, para chamar a atenção. Mas olha o que ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Se você acha que eu falo duro, pesado, imagine Jesus, pois desfiguram o rosto. Ele está falando de como se deve jejuar. Desfiguram o rosto para como, primeiro ele está destacando como não jejuar. Não se deve jejuar assim. Pois desfigura o rosto para aparecer aos homens que jejuam, Como jejuar? A forma correta. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, glória a Deus, você que está assistindo, você que vai assistir em algum momento esta live, Deus está falando com você. Glória a Deus. O que Deus está dizendo em suma para você nesta noite de glória, Deus seja louvado, é que você tira o foco do objetivo. Eu estou jejuando para Deus abrir uma porta, está errado? Claro que não. Desde que você, na sua primeira intenção, esteja orando e jejuando para ter uma relação íntima com Deus. Então o objetivo é resultado, é consequência, é como salvação. Bênçãos materiais é resultado. A primeira ação do Espírito Santo é salvar o homem, A consequência de um homem fiel, a consequência de um homem trabalhador, é como a lei da semeadura. Você semeia arroz, você não vai colher feijão. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, e a única forma de ter uma comunhão com Deus, eu sei que os detentores do evangelho antropocêntrico, os defensores da doutrina do evangelho comercial, aonde o homem é um mini Deus, não precisa orar, não precisa jejuar, os detentores do evangelho triunfalista, que jejuam não para servir a Deus, jejuam para ser servido por Deus. Você entendeu a minha colocação? Jesus não estava dizendo para os discípulos jejuar para Deus servir eles. Jesus estava dizendo: vocês não expulsam esses demônios porque vocês não têm comunhão, vocês estão sem comunhão, vocês estão comigo, mas não estão em mim. Faltava uma relação, uma aliança, com os discípulos.
Então Jesus está ensinando agora, dizendo: olha, vocês quando jejuar, unge a cabeça. Ô meu irmão, passa um shampoozinho nessa cabeça. Pegue um pente aí, meu irmão. Eu me lembro que quando eu era pastor do Morrinho, eu tinha um cabelo que a turma chamava black power. Então eu pegava um garfo assim, antes de ir para o culto, eu pegava um garfo assim, espetava ele, pá. Entendeu como é que é? Mas pense, você pode achar que ficava um espantalho que é nada. Depois eu saía batendo assim, batendo nele, né? Arrumando bem arrumado. Depois eu passava bem fraquinho, um olhinho, mas ficava no jeitinho. Lave a cabeça, passe o shampoo, passe aí um condicionador. Meu Deus, se arrumem. Você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, né? Lave o rosto. Meu Deus, lavar o rosto, lave o rosto, né? Passe um creme aí, né? Para tirar um pouco essa perninha que fica aqui no canto dos olhos. Eu já estou chegando aos meus 60 anos, está começando a aparecer. Lave o rosto, se banhe, né? Em outras palavras, tome um bom banho, se arrume bem, para não pareceres aos homens que jejuas. Na época, a cultura da época se identificava a pessoa que estava jejuando ao olhar para o seu cabelo tudo espalhado, né? Diferente de ontem, que ele estava no aniversário, ontem ele foi no casamento, ontem ele tinha uma formatura, ele se arrumou. Mas hoje, como ele está mais em casa, né? Como as tarefas local, pessoal, né? Então vou jejuar, então não penteia cabelo, não lava o rosto, não se banha, né? E aí quem olha diz: nossa, quem olhar diz: olha, está jejuando. Jesus disse: se os homens perceberem que você está jejuando, você já foi recompensado. É isso que você queria? É isso que você queria? Aplausos, né? Então tudo bem, ótimo, você já recebeu, né? Mas aos homens que jejuam, mas o teu pai, quando você se banha, quando você procura, de certa forma, uma expressão, ocultar no máximo que você está jejuando, porque você não está jejuando simplesmente para expulsar um demônio. Você não começou oração em jejum simplesmente porque apareceu um problema na sua casa. Você ora e jejua porque é uma prática, é uma forma de comunhão com Deus. Então o reflexo desta vida com Deus, ela então vai interferir de forma positiva nos resultados. Ela vai interferir de forma gloriosa nos resultados que você deseja alcançar da parte de Deus. Então ele disse: fique sabendo que o teu pai que está em secreto, o teu pai que está, só um minutinho por favor, os irmãos que estão nos assistindo, né? O teu pai que está em secreto, ele que vê em secreto, te vê, está em secreto e te vê, né? Te vê em secreto, te recompensará. Esse recompensará aqui não é um aplauso de Deus, não é simplesmente uma palavra de consideração, né? De aprovação pelo que você fez, mas o te recompensará é traduzido nos resultados. Você tem uma vida de oração, você tem uma vida de jejum. Então quando você ora, e se ali naquele momento tiver uma ação de demônio, independente da espécie, você tem relação com Deus, você tem vida no altar. Você não ora e não jejua somente para expulsar demônio, você ora e jejua para ter uma vida de relação com Deus. E uma coisa importante, que Jesus ele não fala só da forma
correta de orar, mas ele também fala da forma que não se deve fazer quando se está orando e quando se está jejuando. Queridos, existe uma coisa importante que os irmãos precisam também entender. Nós temos uma palavra de Jesus Cristo dizendo assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, pois semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se colocar, rompe-se o odre, entorna-se o vinho e os odres se estragam. Mas se põe vinho novo em odres novo e ambos se conservam. Tudo isso aqui, amados, é uma ilustração, está entendendo? Não se pode colocar remendo em pano novo, né? Não tem como colocar remendo em pano novo ou vestido em vestido velho, né? Ninguém pode pôr remendo, aliás, pano novo em vestido velho. O que é isso? Jesus está apontando primeiro para a vida, uma vida de relação, uma vida de devoção, uma vida de oferta diante de Deus. Está entendendo? Então, o pano não pode ser velho. Jesus está se referindo àqueles líderes, aqueles religiosos da época, né? Eles praticavam o jejum com uma intenção de se apresentar para a sociedade da época, para definir um padrão de quem, né, do tipo e de quem era ou não servo de Deus, analisado, né, como aferidor do legítimo servo de Deus ou não, a prática do jejum e da oração. Então, queridos, você que está chegando aí, a irmã Thelma cita o versículo bíblico que diz: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Primeiro é a nossa relação com Deus. O jejum e a oração não deveria ser colocado apenas como uma finalidade. O jejum e a oração, quando ele é colocado como prática, como forma única de relação com Deus, pode ter certeza, os resultados, os reflexos em todas as áreas da nossa vida será de impacto positivo para a honra e a glória do Senhor Jesus. E estamos falando um pouquinho dessa comparação. Não se pode colocar pano novo em vestido velho, não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque esse vinho fermenta, o odre ressecado ele vai rachar e o vinho novo vai se perder. A intenção de Deus para com o seu povo, primeiro, é uma vida de comunhão, é uma vida de relação. Deus tem a intenção primária de trabalhar em você, agir por você, e Deus tem a intenção primária de, por intermédio de você, através de você, fazer uma grande obra. Você percebeu então que em todas as áreas, você é a pessoa desejada. Em todos os processos da vida espiritual, Deus quer se relacionar com você. Os resultados virão
de forma automática quando o seu tudo, o seu desejo, a sua busca for pela presença de Deus. Queridos, note, é preciso então que venhamos entender que a prática do jejum e da oração, ela não é só uma questão legalista, né? Não é só uma questão legalista, né? Não é uma questão de separação. O jejum não está vinculado apenas a se abster da comida. Quando eu falo da oração e do jejum ser aplicado primeiro numa busca de uma vida de qualidade no relacionamento com Deus, a oração, ela não é apenas feita porque eu tenho um problema, ou porque eu tenho uma causa, ou porque, né? Não, a oração, na sua ordem, é colocada como um diálogo. Como que você convive com uma pessoa e você não conversa com essa pessoa? Então, na oração, identificamos o quanto somos dependentes de Deus. A oração, ela se apresenta como a comunhão com Deus, né? Na oração, nós temos na oração, nós temos esta relação de comunhão, essa relação onde identificamos a nossa dependência de Deus. Por que oramos de manhã? Por que oramos durante o dia, de tarde? Note que os discípulos de João ficaram preocupados na forma como Jesus orava. Jesus não orava só 3 vezes ao dia. A forma que Jesus orava chamou a atenção dos discípulos de João, ao ponto de perguntarem como que nós temos que orar. Porque Jesus não orava 3 vezes ao dia. Jesus orava em busca de uma comunhão, de um vínculo permanente com o Pai, que nem Jesus e nenhum de nós manterá este vínculo com Deus se não for por intermédio da oração. E através do jejum nós mantemos a nossa relação. Como assim, pastor? Irmãos, eu quero que você na sua casa leia o Carta de Paulo aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 12 e 13, está escrito assim, aí Paulo exorta aos irmãos assim, a exortação é esta: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, se pelo Espírito mortificardes o corpo, os efeitos do corpo, né? É aqui que entra o jejum. O jejum não é só apenas a abstenção da comida, não. O jejum, principalmente, ele deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, no sentido de paralisar, no sentido de neutralizar. A palavra mortificação, ela tem o sentido de uma condição, né? de um abatimento, de uma prostração, né? de um abatimento psico-moral, né? A mortificação, ela gera uma insatisfação pelo pecado. A mortificação, ela gera uma desistência. Ela na verdade, em palavras diretas, né? Ela tira o apetite da carne pelo pecado. A mortificação, ela interfere no prazer da carne. A mortificação, ela interfere em todo aquele desejo acumulado na nossa natureza pecaminosa. E o processo da mortificação, ela
ela é apresentada na doutrina da santificação. Jesus Cristo na cruz nos justificou, algo feito por nós. Nenhum homem pode fazer isto por ele, mas a santificação é algo feito em nós, e isto é feito na medida que damos liberdade ao Espírito Santo. E o que isso tem a ver com o jejum? Isso tem a ver nesta prática, quando colocamos o jejum como devoção, colocamos o jejum no sentido de ter uma relação mais próxima de Deus, e na medida que oramos, na medida que jejuamos, passamos a ter, enquanto a prática de devoção, do jejum e a oração, no seu sentido primário, se manter, passamos a ter autoridade, passamos a ter uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que coloca o prazer imoral, que coloca as práticas pecaminosas, que coloca todo o prazer da carne, e o prazer da carne está voltado para tudo que é imoral, para tudo o que vai contra os princípios de Deus, através da oração e através do jejum, o nosso prazer é mortificado, né? Esse processo de abatimento, esse processo de paralisação, essa ação do Espírito Santo, né, que gerado da nossa vida neutraliza os impulsos da carne. E isto, amado, vou deixar bem claro, não é algo permanente. Quando eu e você deixamos de orar, deixamos de jejuar, ou se oramos e jejuamos, é somente para expulsar demônio. Quando somente oramos e jejuamos para resolver um problema da nossa vida, significa bem parecido com aquela relação: eu só procuro você quando eu estou precisando, né? Você conhece, eu estou aqui num tópico bem resumido, né, para não deixar aqui nenhuma má interpretação. E Deus, Ele não quer que você somente o procure, que você coloque esse princípio de comunhão no momento que você esteja necessitado, ou que você perceba que está sendo violentado por uma ação do diabo, como o filho deste pai estava violentado, toda a família estava atormentada, e ele recorre, né? E os discípulos nesse momento, então, eles fazem uso de um ritual religioso, e não deu certo. E Jesus diz: ritual religioso não vai resolver. Vocês precisam ter vida, vocês precisam ter comunhão, vocês precisam saber se relacionar comigo, ter uma participação constante e diária. Está chegando aqui também na live o pastor Ezequiel Rodrigues, da cidade de Jacupiranga. Que bênção, pastor, uma honra ter o senhor aqui. Pastor Márcio, presbítero Márcio, irmã Ligiane da igreja sede, os irmãos que estão aí chegando, obrigado por vocês estar compartilhando. Eu quero que os irmãos entendam o raciocínio aqui. Estamos naquele contexto que Jesus diz: esta casta de demônios só sai com jejum e oração, né? Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29, e muitos pegam esse conceito. Primeiro, se concentram muito em entender que Jesus está falando de alguma força especial que esse demônio tem. Se ele tem essa força especial, a única força especial então contra ele é a oração e jejum. E na verdade Jesus está mais pontuando aqui quem está enfrentando esse demônio, porque demônio é demônio, não importa a espécie, demônio é demônio, e todos têm que ser enfrentados com jejum e oração. Mas nesse caso, os discípulos, naquele momento, eles estavam ávidos, eles estavam numa discussão para saber quem seria o maior no reino de Deus.
Como que alguém em busca do primado, como que alguém dentro do reino tomado pela presunção, tomado pela vaidade, querendo ser protagonista na esfera religiosa e querendo encontrar na esfera religiosa uma oportunidade de realização pessoal, pode estar credenciado para enfrentar um demônio, que não é só no sentido literal, né? A forma como o demônio se manifesta. O demônio se manifesta nesse menino, se manifestou na sua vida física, né? Afetando toda a sua estrutura, gerando problema num determinado período da sua vida, e através disso afetou sua família. Em todas as áreas, os demônios procuram de alguma forma agir, procurando tirar o seu foco, procurando o que falamos no início. Essa é as 3 missões de todos os demônios, de toda esta comunidade demoníaca: roubar, matar e destruir. Então você precisa manter a oração e o jejum como no sentido de comunhão com Deus, e o reflexo desta prática e o reflexo desta relação com Deus, ela vai refletir na sua vida. Partindo então para o encerramento, eu quero que você escute com muita atenção algo tão simples, sabe? Não ore e nem jejue para viver. Viva para orar e jejuar. Eu vou ser repetitivo. Não ore e jejue para viver. O que é isso, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Existe Hebreus capítulo 11, né? O justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé. E dá a entender que isso está relacionado a um viver no mundo abstrato, está relacionado a viver em um mundo onde você não enxerga. Esta palavra, o justo viverá da fé, está voltado para uma vida de fé. E quem tem fé, ora. Quem tem fé, jejua. E é a oração e o jejum que nos fortalece, primeiro, numa relação com Deus. O jejum e oração, ela também nos devolve graça, força, né, para diante das circunstâncias, diante das adversidades. E a oração e o jejum nos leva a alcançar o improvável, aquilo que esperamos em Deus e nas suas promessas. E a oração e o jejum também nos coloca numa posição, né, de resistência, numa posição de vitória, numa posição que nos permite avançar contra todas barreiras, seja direta ou indireta, criada pelos demônios. Então, você repetitivo, não ore, jejue para viver, apenas orando e jejuando porque tem um problema, orando e jejuando porque amanhã eu tenho uma entrevista, eu preciso orar e jejuar porque essa semana eu preciso. Não, faça tudo isso, mas primeiro para manter uma relação com Deus. Está chegando também aí o irmão William Generoso, da Igreja Evangélica Pentecostal, é Plano de Deus. Bem-vindo, meu amado, Deus abençoe. Quero que você entenda, jejue e ore, não para viver, mas viva para jejuar e orar. Não ore e jejue para viver, mas viva para orar e jejuar. A oração e o jejum não muda Deus, mas muda eu e você. A oração
A oração e jejum não fará Deus mudar de opinião, não, mas fará eu e você entender qual é a vontade de Deus para aquela circunstância que estamos vivenciando. A oração e o jejum nos dará resistência para agir, para expulsar, para colocar por terra, para tirar, para enfraquecer as forças do inferno. Eu falo enfraquecer de forma proposital, porque você vence uma batalha hoje e outra batalha se inicia amanhã. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te ajude. Esta casta de demônio que está diante de você, que você está percebendo que se alojou diante de você, se alojou na sua casa, se alojou na sua família, se alojou na sua empresa, passe a orar e jejuar, não somente porque você identificou uma ação sobrenatural do mal no ambiente onde você está vivendo, mas passe a buscar a face de Deus em oração e jejum, e o reflexo desta vida será um reflexo de vitória. Deus abençoe. Shalom Adonai a todos os nossos irmãos. Os irmãos estão aí do outro lado, mas tem pessoas se aproximando, chegando. Nós encerramos por aqui e prometemos voltarmos a próxima semana, se Deus disser que sim. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Se você puder, compartilhe. Você que vai nos assistir em algum período, que Deus te abençoe. Muito obrigado, minha gratidão. Shalom Adonai. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, oramos nesse momento, não somente contra esta oposição que pode estar sendo patrocinada por Satanás, pelos demônios na sua ordem geral. Senhor, que esta resposta aos discípulos venha mudar o nosso conceito, que não venhamos apenas viver, que não possamos orar e jejuar para viver, mas que possamos ter uma vida de oração e de jejum, porque o reflexo desta relação, ela será poderosa, ela será determinante em todo o segmento da nossa vida. Em um nome